Boa noite, irmãos e irmãs. Com muita alegria nós vamos começar mais um estudo bíblico neste tempo que estamos vivendo, este tempo difícil de crise, de preocupações. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 24 até o 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o 34. A cura de uma mulher enferma é o texto que nós vamos ler. O texto se conecta ao pedido de Jairo para que Jesus pudesse salvar a sua filha, e logo em seguida Jesus sai, caminha com Jairo, mas tem um encontro com esta mulher enferma. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se apoderara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar para que Deus nos abençoe neste momento de meditação, de estudo da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, que é rica e eficaz, e o nosso desejo nesta noite é que o Senhor fale conosco por meio desta palavra. Coloca em nosso coração a tua verdade, para que possamos, ó Deus, reconhecermos a tua verdade e nela encontrarmos esperança. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, nos vendo neste momento em suas casas pela internet. Que a tua mão, ó Deus, se estenda sobre cada família, sobre cada irmão e sobre cada irmã neste momento. Abençoe-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o reverendo Caio Fábio, você vai se lembrar dele no tempo em que ele era um grande pregador que percorria todo o Brasil levando a palavra de Deus. Em um dos seus sermões fantásticos que ele proferiu no seu tempo de ministério junto à Vinde, Visão Mundial de Evangelização, falando sobre a esperança, o reverendo Caio Fábio disse o seguinte: somos seres movidos à esperança. O motor da nossa alma é a esperança. Sem ela, seríamos acometidos ou por uma mórbida apatia ou por um desespero insuportável que nos conduziria inevitavelmente e infalivelmente ao suicídio, à desistência da vida. Reverendo Caio Fábio tem alguns sermões interessantes e neste sermão em que ele fala sobre a esperança, ele vai dizer que a força que nos move no mundo é a esperança, a força existencial. Quando nós temos esperança, nós somos capazes de enfrentar dificuldades,
medos, inseguranças e aquilo que muitas vezes se torna insuportável para os seres humanos. Quando nós temos esperança, somos capazes de suportar. Quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de Marcos, nós precisamos entender algumas coisas que são interessantes. O Evangelho de Marcos é diferente dos outros evangelhos. O Evangelho de Marcos é bem conciso, reduzido, escrito com poucas palavras, e ele tem a característica de ir direto ao assunto logo quando ele inicia o seu evangelho. Quando ele diz lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai dizer que era o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Logo depois desta apresentação de Marcos, nós temos o relato de João Batista anunciando: após de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. O Evangelho de Marcos, portanto, é o registro, segundo o evangelista Marcos, à luz do profeta Isaías, daquele que é extremamente poderoso. Naturalmente, nós sabemos que aquele que é mais poderoso do que João Batista e, sobretudo, mais poderoso do que qualquer força que há no universo é Jesus Cristo, aquele que tem o poder do Espírito Santo. Por esta razão, o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho do poder curador, do poder miraculoso, do poder sobrenatural de Jesus. Já nos primeiros capítulos, nos primeiros 5 capítulos do Evangelho, nós encontramos 10 milagres. No Evangelho de Marcos existem 15 milagres descritos, narrados pelo evangelista, mas até o capítulo 5, quem está lendo o Evangelho consegue perceber que nesses primeiros 5 capítulos nós já temos a noção de que Jesus é alguém que tem poder e que realiza atos sobrenaturais. Nós temos no capítulo 1 a cura do endemoniado, a cura da sogra de Pedro, muitas curas que são feitas de toda sorte, a cura do leproso. No capítulo 2 nós temos a cura do paralítico, no capítulo 3 a cura do homem da mão ressequida, no capítulo 3 ainda temos muitas outras curas à beira-mar, e no capítulo 5 nós temos a cura do endemoniado Gerazeno, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher enferma, que é o texto que nós lemos, mulher que estava enferma há 12 anos. Dos 15 milagres registrados em Marcos, 10 milagres já podem ser lidos nos primeiros capítulos. É bom nós observarmos isso porque quem acompanha a leitura sequencial do Evangelho de Marcos percebe já de imediato que o Evangelho é o Evangelho que vai descrever um Jesus que tem o poder de curar e de libertar. E isso tem a ver com o profeta Isaías. E por isso Marcos está dizendo que Jesus era aquele que traria um evangelho segundo o profeta Isaías. E quando nós olhamos para Isaías, a gente vai ver que o evangelho em Isaías, o anúncio das boas novas que se levanta, o atalaia que se levanta em nome de Deus, é aquele que vem trazer uma palavra de poder. E lá no profeta Isaías, capítulo 61, nós temos aquele registro que depois é citado em Lucas. Mas, no entanto, quando nós olhamos para Marcos, nós vemos um Jesus que tem o Espírito de poder de Deus sobre a sua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Embora tenha sido Lucas que citou este texto de Isaías, é em Marcos que Jesus encarna esta mensagem de poder. Quando nós chegamos aqui no capítulo 5, no registro da cura da mulher enferma, há 12 anos de uma enfermidade, de um fluxo de sangue contínuo que não parava, que não era contido por remédios, por tratamentos,
que ela tentou várias vezes na sua vida, a gente tem o relato desta mulher, e este relato acontece no meio de um outro milagre. Se os irmãos observarem bem, vocês vão ver aqui que no capítulo 5 de Marcos, versículo 21 a 23, Jairo, um dos principais da sinagoga do judaísmo, alguém extremamente importante, se prostra diante de Jesus e fala que a sua filha está à morte e clama por Jesus para que ele pudesse salvar a sua filha. E Jesus então caminha com Jairo, segue com ele e no meio desta caminhada, antes de Jesus produzir a cura na filha de Jairo, Jesus tem um encontro com a mulher enferma há 12 anos. E é interessante como que nesse registro do milagre que Jesus vai operar na vida, na família de um dos homens principais da sinagoga, um dos nomes mais importantes do judaísmo daquela época, que era Jairo, nós temos a cura de uma mulher anônima, comum, uma mulher do povo. Irmãos, a Bíblia é fantástica e uma das coisas que me chama a atenção e que me emociona muito é perceber que às vezes nas entrelinhas nós temos alguma mensagem extremamente fundamental das Escrituras. Notem que nós temos um nome, Jairo, um homem extremamente importante, alguém conhecido pela sociedade, e enquanto Jesus dedica tempo a este homem extremamente importante, lhe aparece uma mulher anônima, desconhecida, uma mulher que provavelmente vivia reclusa na sua casa, com muito medo, com medo de contatos com outras pessoas, mas era uma mulher anônima e Jesus então dá uma atenção a esta mulher e ela também é curada. Não é à toa que esta mulher aparece no meio do relato do milagre que vai acontecer na vida de um homem importante. E aqui nós temos então o que Marcos está querendo nos mostrar. Na cena da ressurreição da filha de Jairo, o milagre da mulher que estava enferma há 12 anos está em destaque. É o centro da narrativa, é o ápice dessa narrativa. Naturalmente, para que todos aqueles que estão lendo o milagre que acontece na família de alguém extremamente importante, quem está dando atenção àquilo que importa, ao principal, a um dos homens principais da sinagoga, naturalmente vai encontrar a cura de uma mulher desconhecida. Exatamente porque o Evangelho de Marcos está evidenciando a importância desse milagre no contexto dos milagres até o capítulo 5. Por que isso é importante? Porque, como poucos milagres de Jesus nos Evangelhos, a cura da mulher enferma traz um fator extremamente importante na narrativa, que eu chamo de tempo de espera. Para esse milagre, nós temos uma pessoa que esperou por 12 anos. Então, o fator tempo nesta narrativa é extremamente importante acerca dos milagres de Jesus. E, naturalmente, esse texto tem algo a nos dizer sobre esta esperança que nós devemos ter no milagre de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho está enfatizando na fala de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Esta fé que é capaz de superar o tempo, esta fé que é capaz de viver 12 anos à espera de um milagre. Até parece título de filme, Eu acredito que tem um filme aí com esse tema, A Espera de um Milagre. Se você não viu, deve vê-lo, porque é um filme também muito interessante. Quando nós olhamos então para este milagre, ele está na cena, no meio da caminhada de Jesus até a casa de Jairo, e no centro da narrativa do milagre que iria acontecer na vida de um homem importante, nós temos um milagre na vida de uma mulher simples, comum, desconhecida, anônima, e este milagre é o centro da narrativa, é o ápice da narrativa. E voltando àquela palavra que nós tomamos emprestada do reverendo Caio Fábio, a esperança é a mola, é o motor que move e que movimenta
as nossas vidas. E pensando nesse tema da esperança desta mulher no seu milagre, eu queria trazer aqui para nós alguns ensinamentos sobre a esperança. Nós estamos falando muito sobre esperança nesses dias e, na verdade, com certeza, esse é um tema que importa muito para todos nós nesse tempo de crise que estamos vivendo. Primeiramente, eu queria que você anotasse para a sua meditação. Na vida desta mulher, o que é a esperança? Primeiro, esperança é não aceitar a força contrária do tempo. Olha que interessante. Esperança é não aceitar a força contrária do tempo. O texto enfatiza já de imediato que aquela mulher vinha sofrendo há 12 anos de uma hemorragia, de um fluxo de sangue que não se continha. E quando nós olhamos para esta referência temporal, aquela mulher, depois de 12 anos, quando ela avista Jesus, quando ela ouve falar de Jesus, ela ainda está aberta ao seu milagre. Ela se recusa à ideia de que, por ter vivido muito tempo com aquela doença, ela teria que conviver a vida inteira com aquela doença. Então ela não aceita a força contrária do tempo e ela é capaz de esperar, apesar do tempo de enfrentamento do seu problema e da sua dificuldade. O tempo não conseguiu fazer aquela mulher desistir da espera do seu milagre. Queridos irmãos e irmãs, o que é esperança? Esperança é se contrapor ao tempo, é não aceitar a força contrária do tempo que diz, olha, desista, você já não vai conseguir mais este milagre, Deus não está ligando para você, esquece, viva a sua vida com o seu problema e aceite-o. A palavra de Deus nos diz que esta mulher não aceitou as imposições do tempo sobre o seu problema e, na sua esperança, ela foi capaz de aguardar o tempo necessário até que o milagre pudesse acontecer sobre a sua vida. Segunda mensagem que eu queria que você anotasse, na mesma relação com o tempo, esperança é não aceitar a força contrária dos empecilhos, dos obstáculos sociais, culturais, tradicionais ou até religiosos. Notem que aquele homem Jairo, que vai receber um milagre na sua família, era um homem extremamente importante na sua sociedade. Nós poderíamos dizer, ele merecia o milagre, porque ele era um dos principais do judaísmo. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas, já disse Tiago. Jesus, Cristo, Ele olha para todas as pessoas indistintamente, independente das barreiras sociais, dos obstáculos sociais. Mas o que me chama a atenção também nesse texto é que não só esta relação de Jairo ter sido alguém importante e esta mulher, uma mulher anônima, e então ela vence a barreira do seu anonimato, da sua relação com a questão da sociedade, porque ela era mais reclusa na sua casa, e ela então se apresenta ao milagre de Deus, não aceitando a força contrária desta barreira social, mas ela também não aceita a força contrária de uma barreira legal, tradicional e eu diria até mesmo espiritual que havia naquele tempo. O texto diz que ela sofria de uma hemorragia por 12 anos. Todos nós sabemos que na velha lei, que foi reinterpretada por Jesus e a lei agora em Jesus é vista na perspectiva da graça. A antiga lei, ela dizia que a mulher que estivesse com fluxo de sangue por muitos dias fora do seu tempo, da sua menstruação, ela era considerada impura. Isto está lá em Levítico 15, versículo 25. Esta mulher era impura, o que ela tocasse era impuro, a cama que ela dormisse era impura, a casa que ela vivesse era impura.
esta era a imposição da lei. No entanto, percebam que esta mulher não aceita a imposição legal, não aceita a imposição tradicional deste obstáculo, deste empecilho, e ela caminha no meio da multidão e ela toca em Jesus. A esperança é não aceitar a força contrária dos empecilhos, dos obstáculos sociais, culturais, tradicionais e religiosos, que muitas vezes se colocam diante de nós e nos fazem descrer que nós podemos ter o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Vivemos dias difíceis em que estamos passando pela crise econômica, financeira provocada pela Covid, pela crise sanitária, mas muitos de nós somos muitas vezes impedidos de crer nos milagres de Deus, achando que tudo isso pode nos impedir de receber a cura que vem de Deus. E a esperança desta mulher é uma esperança que vence a barreira, vence o empecilho social, religioso, tradicional. Terceira mensagem, queridos irmãos e irmãs, nesta noite, já caminhando aí para o final da nossa mensagem. A esperança, lembrando, esperança é não aceitar a força contrária do tempo, esperança é não aceitar a força contrária dos obstáculos sociais, espirituais, religiosos que nos fazem descrer do milagre. Esperança, em terceiro lugar, é não aceitar a força contrária da inércia. Queridos, aquela mulher caminha na direção de Jesus, ela rompe a barreira e ela ultrapassa a inércia, ela não fica parada, ela vai em direção ao milagre, ela caminha em direção a Jesus, ela vai até Jesus. O texto diz que ela, ouvindo falar da fama de Jesus, correu atrás dele, veio atrás dele, no meio da multidão e tomou uma decisão: eu quero tocar em Jesus. Muitas vezes nós nos acomodamos, até mesmo no meio do sofrimento, nos entregamos ao pessimismo, à revolta diante da dor e não temos coragem de buscar em Jesus o milagre para as nossas vidas. Aquela mulher, ela rompe a barreira da força contrária, da inércia, e ela dá um passo em direção a Jesus. E muitas vezes é isso que precisamos fazer. Quarta mensagem, queridos, esperança também é não aceitar a força contrária dos recursos humanos. Deixa eu explicar para você entender. Aquela mulher, o texto diz que ela padeceu na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela colocou todos os recursos que ela tinha, os recursos humanos, para tentar a cura que ela precisava. Irmãos, e o milagre acontece exatamente neste momento. Quando todos os nossos recursos humanos são falhos, chega o momento em que Deus, na sua mão de poder em Cristo Jesus, pode operar o milagre. Mas nós precisamos acreditar nisto. Aquela mulher não aceitou a força contrária dos recursos humanos, da autossuficiência humana, que muitas vezes nos impede de crer no sobrenatural. E ela então acredita que Jesus tinha o poder sobrenatural para curá-la. Não há razão para não crermos que Jesus ainda pode agir hoje, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não deixe que a falta de recursos humanos diga para você, decrete para você que não há possibilidade de cura, de milagre na sua vida. Esperança é não aceitar a força contrária dos recursos humanos. Por fim, encerrando a nossa meditação, esperança é não aceitar a força contrária do acaso.
do acaso. Eu também preciso explicar isso, né? Quais as chances de, no meio da multidão em que vivemos, de uma humanidade extensa, nós temos hoje no mundo cerca de 7 bilhões de habitantes, no Brasil são mais de 200 milhões de habitantes, qual é a chance de Deus olhar para você no meio da multidão e operar um milagre? Eu quero dizer para você, isto não é acaso. E como diz o hino que cantamos do nosso inário, acasos para mim não haverá. O acaso muitas vezes impõe a ideia de que algumas pessoas são curadas, outras não, ocasionalmente. No entanto, nós não podemos nos esquecer que Deus tem um propósito em todas as coisas e no meio daquela multidão, Jesus se encontra com aquela mulher, não porque aquilo ali foi obra do acaso, mas porque Jesus tinha um plano na vida daquela mulher. Grande multidão seguia Jesus e o comprimia, impedindo que muitos se aproximassem. No entanto, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus é capaz de, no meio da multidão, encontrar-se com você e ter um propósito especial na sua vida, porque a sua vida não está fadada ao acaso. Há propósitos de Deus para a sua vida e você precisa crer nisto, acreditar que a esperança é superar a força contrária do acaso e entender que em meio à multidão você não está à mercê das circunstâncias, mas Jesus pode olhar para você, de Jesus pode sair poder e tocar a sua vida também. Irmãos, na figura desta mulher, nós encontramos estas 5 lições sobre a esperança. Esperança não é aceitar a força contrária do acaso. Esperança não é aceitar a força, não aceitar a força contrária da autossuficiência dos recursos humanos. Esperança é não aceitar a força contrária dos obstáculos e empecilhos sociais que nos impedem de crer nos milagres de Deus. E esperança é não aceitar a força contrária do tempo. Queridos irmãos e irmãs, vivemos momentos em que nós precisamos esperar no poder curador, milagroso de Deus sobre as nossas vidas. Vença o tempo, vença os obstáculos, vença os recursos humanos, vença a inércia e vença o acaso, tendo esperança em Jesus, aquele que tem poder para nos curar e nos libertar. Que Deus te abençoe e que esta palavra seja importante na sua vida neste momento em que estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Amém.